Curso técnico em óptica à distância. Disciplina Saúde Pública. Aula 2. A saúde pública, no período de 30 a 60, era uma era de Estado Novo. Poucas foram investidas no setor de saúde pública no Brasil, destacando-se aproximadamente em 1930, criando-se o Ministério da Educação e da Saúde Pública. Houve uma desintegração das atividades de alguns departamentos, como o Departamento Nacional de Saúde Pública, que era vinculado ao Ministério da Justiça na época, e a pulverização das ações de saúde com outros diversos fatores, como fiscalização de produtos de origem animal, e vegetal, mas principalmente os de animal, que passavam pelo Ministério da Agricultura, para poder ter assim um crivo. Higiene e segurança do trabalho, em 1942 também teve essa necessidade, que isso vinculou-se ao Ministério do Trabalho. Em 41 instituiu-se a reforma de Barros Barreto, que destacou as seguintes ações: instituição de órgãos normativos e supletivos destinados a orientar a assistência à saúde sanitária e hospitalar, a criação de órgãos executivos de ação direta contra endemias mais importantes como malária, febre amarela e peste, e o fortalecimento do Instituto Oswaldo Cruz, como assim uma referência nacional, descentralizando nessa época, consequentemente, as questões executivas das 8 regiões, destacando o programa de abastecimento de água, construção de esgoto e o âmbito de saúde pública no Brasil. Então veja que existe, num contexto geral, alguns problemas degenerativos na questão da saúde mental, na questão da saúde física. A especialização do âmbito nacional de saúde acabou assim instituindo o Instituto Nacional do Câncer. A escassez dos recursos financeiros, associada à pulverização desses recursos de pessoal entre diversos órgãos e setores, acabou conflitando algumas jurisdição e gestão. Então nós tínhamos lá, por sua vez, as ações de saúde pública no Estado Novo, reduzindo méritos aspectos normativos, sem efetivação no campo prático de solução para os grandes problemas sanitários existentes no país naquela época. Se a gente analisar em 1953 aproximadamente, foi criado o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, na verdade, ele foi um mero desmembramento do antigo Ministério de Saúde e Educação. Então, o que o governo fez? Pegou o Ministério de Saúde e Educação e fez 2 ministérios, um de saúde e um Ministério Educacional. O Ministério da Saúde Pública ele tinha algumas competências. Em 56 foi criado assim um sistema chamado Departamento Nacional de Endemias Rurais, que se incorporou ao serviço antigo da febre amarela, da malária e da peste. Já falando da saúde pública no regime militar, quando entramos na questão do regime militar, o campo organizacional de saúde pública no Brasil, ele desenvolveu algumas ações nesse período militar, como a promulgação do Decreto-Lei 200, em 67, que estabeleceu as competências do Ministério da Saúde da seguinte forma: formulação e coordenação de política nacional de saúde, responsabilidade pelas atividades médicas ambulatoriais e ações preventivas em geral, controle de drogas e medicamentos e alimentos, pesquisa médico-sanitária, e a questão ainda acabou se dando por fim quando em 1970 a SUCAM, que era a Companhia Nacional de Saúde Pública, atribuiu a executar as atividades erradicadas e controle de endemias, sucedendo o Departamento Nacional de Endemias Rurais, o DENERU, e a campanha de erradicação da malária. Então, em 1975, foi instituído no papel o Sistema Nacional de Saúde, que estabelecia de forma sistemática o campo de ação na área da saúde dos setores públicos e privados para o desenvolvimento das atividades de promoção, proteção e recuperação da saúde. O documento reconhece e oficializa a dicotomia da questão da saúde, afirmando que a medicina curativa seria de competência do Ministério da Previdência. Então, o Ministério da Previdência ele teria que ter como atribuição a medicina preventiva com a responsabilidade do Ministério da Saúde. No entanto, o governo federal ele acabou destituindo poucos recursos ao Ministério da Saúde, que dessa forma foi incapaz de desenvolver as ações de saúde públicas propostas. O que isso significou? O que isso acabou acarretando? Significou uma clara opção na medicina curativa,
que era a mais cara, mas, no entanto, contava com recursos garantidos através da contribuição dos trabalhadores para o INAMPS. Todos lembram que o INAMPS era uma questão de contribuição a nível governamental. O INAMPS para o Ministério não se existia, então o Ministério da Saúde e o INAMPS, o próprio contribuinte dava esse dinheiro quando precisava de um recurso, buscava esse recurso, mas ele tinha uma questão muito preponderante, que era que quando se necessitava dele, ele não estava lá. O Programa de Interiorização da Saúde de Saneamento, o chamado PIAS, concebido na Secretaria de Planejamento da Presidência da República, esse PIAS ele configura um primeiro programa de medicina simplificada a nível federal, o que permitia a entrada de técnicos provenientes do movimento sanitário. Foi aí que começou a se criar as secretarias técnicas, começou a se dar uma ênfase maior para o profissional técnico nas questões, tirando assim a questão apenas profissional. O que houve uma expansão da rede ambulatorial pública, criou-se assim mais unidades para mais profissionais poderem trabalhar. Em 1975, o modelo econômico implantado pela ditadura militar entre a crise, ele primeiramente analisou a questão do capitalismo a nível internacional, o que gerou também um segundo período de crise. Com a função da diminuição do fluxo do capital estrangeiro para mover a economia nacional, o país diminuiu o ritmo de crescimento em que o período áureo chegou a 10% do PIB, tornando o crescimento econômico não mais sustentável. Então perdíamos assim a questão principalmente financeira e a questão principalmente de recursos. A ideia do que era preciso fazer crescer o bolo da economia e para redistribuí-lo para a população em planos sociais de saúde, acabou indo sendo um fracasso. Os pobres ficariam mais pobres, os ricos ficariam mais ricos. Esses índices eles concentraram uma renda a nível mundial, o que gerou, fala-se assim, tá, mas a questão com baixos salários, a questão da economia comprometida, a questão da repressão econômica, o desemprego, as graves crises, geraram consequências sociais? Claro que geraram consequências sociais, criando-se marginalidade, criando-se abuso infantil, favelas. Com isso, o que se gerou? Problemas no saneamento básico, problemas na saúde pública como um todo, o aumento das doenças, as endemias e as epidemias começaram a se disseminar de forma alastrada, o que gerou mortalidade infantil como um exemplo claro disso, aumento constante de recursos da medicina curativa centrada na ação médica, pois os hospitais, os complexos crescentes, eles não estavam mais desenvolvendo seu trabalho. Acontecia assim uma diminuição do crescimento econômico com uma perspectiva de repercussão na arrecadação. Então o sistema previdenciário ele ficou reduzindo as suas receitas, gerando incapacidade do sistema de atender uma população cada vez maior, cada vez mais marginalizada, sem carteira assinada, sem contribuição previdenciária, vendo assim um sistema fracassado. O desvio de verba no sistema previdenciário para cobrir despesas com outros setores, realizando assim obras por parte do governo federal, gerou o quê? O não repasse para a União dos recursos do Tesouro Nacional do Sistema Previdenciário, visto que essa tripartida, empregador, empregado e União, já era um sistema fracassado. Se a gente analisar as contas médicas, as despesas totais, lá dos anos que se passaram, que se sucederam, são números assim avassaladores e de forma realmente imensuráveis. Entramos então no fim do regime militar. O movimento das diretas já em 1985, com a eleição de Tancredo Neves, marcou o fim desse regime, gerando diversos movimentos sociais, inclusive na área de saúde, que culminaram com a criação das associações dos secretários de saúde estaduais. Esses fatos ocorreram concomitantemente com a eleição da Assembleia Nacional Constituinte em 1986. A promulgação de uma nova Constituição em 88 foi o que consolidou essa questão. É preciso fazer um pequeno corte nessa sequência para entender como o modelo médico neoliberal procurou se articular nesse momento da crise. O setor médico privado, que se beneficiou do modelo médico privatista,
durante 15 anos, desenvolveu e engordou, aumentou, assim por se dizer. A partir do momento em que o setor público entrou em crise, o setor liberal começou a perceber que não mais poderia se manter e se nutrir daquele que passou a formular novas alternativas para a sua estruturação. Se a gente analisar, direcionou assim então um modelo de atenção médica para parcelas da população de classe média e categoria de assalariado, procurando através de poupança desses setores sociais organizar uma nova base estrutural. O que o governo quis com isso? O que o governo acabou instituindo com isso? Um modo concebido de subsidiar um médico supletivo composto de 5 modalidades: assistencial, medicina em grupo, cooperativa médica, autogestão de seguro e saúde e plano administrativo. Com pequenas diferenças entre si, esses modelos se baseiam em contribuição mensal dos beneficiários, ou seja, contribui, ganha, não contribui, não tem direito. Esse sistema, por sua vez, ele vai ser excludente, beneficiando, fornecendo apenas atenção médica para aquela parcela da população que tem uma condição financeira de arcar com esse sistema. Ou seja, aquele que não tem condição, infelizmente, fica desprovido da saúde. Quanto isso, ao subsistema público compete atender a grande maioria da população, em torno de 120 milhões de brasileiros, isso em 1990, números da época, com os minguados recursos dos governos federal, estadual e municipal. O nascimento do SUS. A Constituinte de 1988, no capítulo 8 da Ordem Social, na seção 2, referente à saúde, definida no artigo 196, dizendo que a saúde é um direito de todos, dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução de riscos, doenças e outros agravos ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O SUS ele é definido pelo artigo 198 do seguinte modelo: as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Apesar do SUS ter sido definido pela Constituição de 88, ele somente foi regulamentado em 19 de setembro de 1990, através de uma lei que era a Lei 8080, esta lei definindo como modelo operacional do SUS, propondo a sua forma de organização e funcionamento algumas dessas concepções. A saúde ela passa a ser definida então como uma forma mais abrangente, sendo assim, a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer, o acesso a bens e serviços essenciais, a níveis de saúde de população que expressam a organização social e econômica do país. O SUS ele é concebido por um conjunto de ações e serviços de saúde que podem ser enumerados das seguintes formas. Eles foram definidos como princípios doutrinários do SUS a universalidade, a equidade, a integralidade, a hierarquização, a participação popular, a descentralização política e a descentralização administrativa. Os objetivos e as atribuições do SUS foram assim definidas: identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde, formular as políticas de saúde, num contexto geral, fornecer assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação de saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e atividades preventivas. Executar, por fim, as ações de vigilância sanitárias e epidemiológicas, assim como executar as ações visando a saúde do trabalhador, em participar na formulação da política e na execução das saúdes de saneamento básico e assistencial, participar da formulação da política de recursos humanos e a política total de saúde, realizar atividades de vigilância nutricional e orientação de alimentação, entrando já no contexto alimentar, participar das ações direcionadas a meio ambiente, formular políticas referentes a medicamentos, equipamentos, imunobiológicos
e outros insumos de interesse para a saúde e participação na sua produção. Temos ainda como base o controle e fiscalização de produtos e serviços. Esses serviços substanciais por interesse da saúde da população, fiscalização assim de alimentos inspecionados através de água, bebidas e consumos humanos, participação no controle e fiscalização de produtos psicoativos, tóxicos e radioativos, incremento do desenvolvimento científico e tecnológico na área da saúde. O SUS, ao longo da sua existência, sofreu algumas alterações e consequências. As consequências principais com instabilidade institucional e de desarticulação organizacional na arena decisória federal que aparecem para o senso comum como escassez de financiamento. Sabemos que o SUS é um processo defasado em relação à questão financeira. Mas entrando no processo de saúde e doença, temos alguns conceitos bem elaborados, como o conceito do completo bem-estar físico, mental e social, não apenas na ausência da doença, e sim no bem-estar social da população, que era o que preconiza a questão da Organização Mundial de Saúde. Organismos como essa trazem a ausência na reação de estímulos cuja ação está exposta, processo que conduz a uma perturbação da estrutura ou função de um órgão e um sistema ao qual todo organismo depende de suas funções e ações vitais. As doenças infecciosas, elas são doenças causadas por animais ou outros homens que resultam em infecção. Já as doenças transmissíveis, que também são tratadas pelo SUS e pela Organização Mundial de Saúde, tratam de doenças infecciosas específicas, com produtos tóxicos, manifestação das transmissões de agentes e de seus produtos, ou de pessoa ou de animal infectado por um reservatório ou um hospedeiro suscetível, direto ou indiretamente por meio de um hospedeiro intermediário de natureza vegetal ou animal, sendo um vetor ou de meio ambiente inanimado.